Bom, meus amigos, bom dia. Eu sou o Márcio Araújo, professor de Geografia. Essa é a nossa aula 1, onde nós vamos trabalhar as partes de um mapa e a orientação, tá bom? O objetivo dessa aula é reconhecer as partes dos mapas, né? E compreender a importância da orientação pelo Sol. Bom, iniciando aqui o conceito de mapa. O que é um mapa? A representação de um terreno real, normalmente quando eu estudava numa folha de papel. Hoje, né, no meio técnico, científico, informacional que nós vivemos, essa representação também é por meio digitais, né, na tela do seu computador, na tela do seu smartphone, no seu tablet, com aplicativos como o Waze, Google Maps, entre muitos outros, tá bom? Quando representa superfícies pequenas, como a sala de aula, ou a sala da sua casa, ou uma sala de espera, um consultório, esse mapa ou essa representação cartográfica é chamada de planta. Quando ela representa superfícies médias, ela é chamada de carta. E quando ela representa superfícies grandes, faltou o Szinho aqui, ela é chamada de mapa. Tá, vamos consertar aqui. Já tinha passado o corretor, mas ele não pegou. Beleza, continuando então. Essa variação entre mapa, carta e planta, os três são sinônimos de representações cartográficas, depende e varia de acordo com a escala, tá? A escala cartográfica. Para ser um mapa, tem que representar superfícies grandes, como um continente, o mapa mundi, o Brasil, um estado relativamente grande. Então, essa escala tem que ser maior que 1 para 100 mil, onde se lê que 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros reais, ou seja, 1 centímetro é igual a 1 quilômetro. Quando é uma planta de uma casa, essa escala ela é menor que 1 para 10 mil, ou seja, 1 centímetro no mapa igual a 100 metros, tá certo? E para ser a carta, Márcio, vai estar intermediária entre 1 para 10 mil e 1 para 100 mil. Não se preocupem que a gente vai ter uma aula só sobre escala. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que existem representações cartográficas para terrenos maiores, como aqui o mapa do Brasil. Vou pegar aqui a minha canetinha, vamos usar o amarelo aqui. Olha aqui a escala do mapa. Nessa escala aqui, 1 centímetro equivale a aproximadamente 240 quilômetros, tá? Então, se eu traçar um ponto entre Manaus e aqui o Rio de Janeiro, vou pegar uma reguinha, eu vou medir, deve ter aproximadamente uns 10, 15 centímetros. Minha régua ela não se encontra aqui perto do computador. Eu vou multiplicar esse valor em centímetros dentro do mapa pelo valor de 1 centímetro na escala. E vou verificar a distância entre essas duas cidades, tá? Então, os mapas representam superfícies maiores. Aqui a escala. A carta. Existem as cartas e as cartas topográficas. Nesse caso aqui, a gente tem uma carta da divisão administrativa do Rio de Janeiro, onde a escala acabou de cair aqui no círculo, 1 centímetro equivale a 10 mil centímetros, tá? Ou seja, 1 centímetro igual a 10 quilômetros. É isso? Isso, cortei 4 zeros. 1 centímetro igual a 0,1 quilômetro. Não, 1 centímetro igual a 100 metros. Isso, tá? E aqui eu tenho uma superfície relativamente menor que o Brasil. Esse mapa, ele está do mesmo tamanho aqui do mapa anterior, preste atenção. Mas a cidade do Rio de Janeiro está dentro aqui do estado do Rio de Janeiro. É um pontinho pequenininho aqui dentro, ó, esse pontinho aqui que eu vou colocar maiorzinho aqui, ó, do lado de fora, ó, apareceu aqui o pontinho amarelo, tá? Então, eu dei um zoom nesse mapa, eu ampliei esse mapa. E esse mapa ampliado, numa escala de 1 para 10 mil, ele é considerado uma carta. Vocês estão ouvindo meu papagaio falar agora, tá?
E a carta topográfica, onde tem uma escala aproximada aqui de 1 para 50.000. E o que que ela está mostrando aqui para a gente? A latitude, a longitude, né, as coordenadas geográficas, a latitude de linhas horizontais, a longitude de linhas verticais. A gente vai ter uma aula especificamente sobre isso. E ela está me mostrando, olha só, a altimetria do relevo. Repara que eu tenho a linha de 1.300, eu tenho a linha de 1.400, a linha de 1.500, até chegar aqui no topo, 1.648. Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu tenho essa linha mais grossa aqui de 1.500, eu tenho aqui a linha de 1.600, que ela não está escrito valor, e o topo com 1.713. Além disso, eu tenho essas linhas azuis que são perpendiculares, olha aqui, às linhas marrons. As linhas marrons são chamadas de curvas de nível. E essas linhas azuis são os rios, são as nascentes, que partem das áreas mais altas do relevo, tá? E aqui eu tenho uma planta, um outro tipo de mapa, numa escala bastante ampliada, aqui mais ou menos 1 centímetro igual a 200 metros, tá? 200 metros não, 1 centímetro igual a 200 centímetros. 200 centímetros equivale a 2 metros, então a cada centímetro tem 2 metros. E aqui o interessante é que ele mostra a importância do Sol, né? O Sol nasce no leste, então tem os quartos com o Sol da manhã virados para o leste. E aqui no oeste, eu vou ter o Sol da tarde. Então, a varanda e a sala de estar. Então, essa casa aqui, ela vai ter, na parte da manhã, um conforto térmico maior do lado dos quartos. Para quem está fazendo construção civil, essa é uma informação interessante, né? Quando você pega o classificado de um jornal, hoje em dia nem existe mais isso, né? Mas nos sites de aluguel ou de vendas, enfim, propaganda de corporação imobiliária, você tem lá se o imóvel é voltado para o sol da manhã ou para o sol da tarde, tá? Bom, tipos de mapa. Existem dois tipos de mapa: os topográficos, como a gente acabou de ver, a carta topográfica, e os mapas temáticos, tá? Os mapas topográficos, eles mostram a superfície da Terra com mais detalhes, tá? As cartas topográficas são um bom exemplo disso, onde nós vimos cada linhazinha de altitude, vimos a linha azul dos rios, vimos os topos. E os mapas temáticos, normalmente eles trazem informações que nós dizemos que são físicas ou humanas. Físicas, quando esse mapa é de relevo, clima, vegetação, hidrografia, e humana, informações ligadas à presença e à transformação do homem nesse espaço geográfico. Olha aqui o primeiro mapa da esquerda é o mapa climático. Eu tenho aqui o clima equatorial, tropical, semiárido, subtropical. Então, são elementos da natureza. E o mapa da direita é um mapa humano, onde eu tenho uma concentração de cores maior perto do litoral, o que indica que eu tenho maior população, tenho mais habitantes por quilômetro quadrado. Conforme eu vou me afastando do litoral, eu tenho menos população e as cores ficam mais leves, tá? Então, os mapas temáticos, eles podem ser físicos ou humanos. E para a gente finalizar esse tema do mapa, os componentes de um mapa. O mapa ele tem o título, que informa de onde ele é e o seu tema. Ele vai aparecer aqui no mapa agora, vai cair o quadradinho preto, Estado do Rio de Janeiro, 2019. Ele tem as convenções cartográficas, que são as cores e os símbolos dentro desse mapa. Então, cada uma dessas cores aí, o amarelo, o azul claro, o lilás, o verde, representa uma região do estado do Rio de Janeiro. O nome delas está escrito dentro do mapa? Não, apenas o nome das cidades. Então, para eu identificar essa convenção, esses símbolos representados pelas cores, eu vou olhar na legenda do mapa. A legenda vai cair o quadradinho preto aqui, ela vai explicar justamente essas convenções, tá? Então, eu tenho região centro-sul, região metropolitana, região noroeste fluminense, região norte fluminense, região da Baía da Ilha Grande, região do Médio Vale do Paraíba, as Baixadas de Toranes, a Costa Verde, que eu falei que era Baía da Ilha Grande, mas ela mudou de nome, tá? Nós vamos ter mais uma parte do mapa que é o referencial norte, né? A Rosa dos Ventos.
para eu saber para que lado eu estou olhando, para eu poder me orientar dentro desse mapa, tá? Vou ter a escala cartográfica, vai cair aqui, nessa escala aqui 1 centímetro é aproximadamente 80 quilômetros, tá? E eu vou ter aqui também as coordenadas geográficas, né? Que são os paralelos aqui em relação à linha do Equador. Eu tenho aqui os valores, o Rio de Janeiro, ele está aproximadamente entre 20 e 22 graus ao sul do Equador. Eu tenho os meridianos, o Rio de Janeiro está entre mais ou menos 41, 42 graus de latitude oeste, tá? E aí o cruzamento dessa linha verde com a linha vermelha, ou da linha vermelha primeiro em relação ao Equador, com a linha que é a latitude, e da linha verde em relação a Greenwich, que é a longitude, eu chamo de coordenada geográfica. Vamos ter também uma aula explicando como se calcula isso. Então, eu só estou apresentando aqui as partes do mapa. O título, as convenções, a legenda, a rosa dos ventos, a escala cartográfica e as coordenadas, tá? Bom, a gente viu que o mapa está virado para o norte, tá? Então, nós temos direções do horizonte, que nós chamamos de pontos cardeais e pontos colaterais. Para eu delimitar essas direções, eu preciso de um ponto de referência. Muita gente pensa que esse ponto de referência é o norte, porque a bússola aponta para o norte. Mas o norte não foi a primeira direção a ser delineada, tá? Porque a bússola foi inventada muito depois da Rosa dos Ventos. A primeira direção a ser delineada foi o leste. A partir do momento que eu sei onde está o leste, eu sei que o norte está na minha frente, o sul está atrás e o oeste está à esquerda. Então, essa Rosa dos Ventos aqui, ela está apresentando os pontos cardeais. O norte, com a letra N, que eu chamo de setentrional ou boreal. O sul, com a letra S, que eu chamo de meridional ou austral. O oeste, que aí está com o inglês, o W, tá? Que é o ocidente ou poente. E o leste, que está com o Ed East, também do inglês, que representa o oriente ou a nascente, tá? Os pontos cardeais ficam sempre entre dois pontos laterais. O NE é o nordeste, o SE é o sudeste, o SW ou SO é o sudoeste, e o NW, que é o equivalente ao NO, é o noroeste, que a gente aglutina e fala noroeste, tá bom? Aqui uma imagem de satélite com o Sol nascendo, aqui a gente tem a Península Itálica, né? Então, está aqui a Rosinha dos Ventos, mostrando a direção leste, a Terra gira de oeste para leste, então o Sol nasce no leste. Por isso, a primeira direção a ser marcada, delineada, pontuada foi o leste. Muito tempo depois, a bússola foi inventada pelos chineses e ela aponta para o norte devido a uma atração magnética da Terra. E se eu sei para que lado fica o norte, eu sei onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste. Basta conhecer a rosa dos ventos, né? Então, como é que eu me oriento pelo Sol? De manhã cedo, se eu apontar o meu braço direito para onde nasce o Sol, aqui a setinha amarela aparecendo, eu vou ter a direção leste. O norte vai estar à minha frente, o sul às minhas costas e o oeste no lado oposto. E no final da tarde, se eu fizer o inverso, se eu apontar o braço esquerdo para onde está o sol, eu vou ter o oeste à minha esquerda e a mesma coisa, o norte à minha frente, o sul às minhas costas. E se eu apontar o braço esquerdo para onde nasce o sol, Márcio? Bom, aí eu vou estar apontando para o leste, do mesmo jeito. Só que eu virei ao contrário, né? Então, se eu apontar o braço esquerdo para onde nasce o sol, eu vou estar de costas para o norte e de frente para o sul, tá bom? Aqui é um videozinho ilustrativo, bastante importante para quem trabalha na área de construção civil, na área de eletricidade, mostrando a importância do conhecimento do sol, né, para o mercado imobiliário e para ações dentro de uma casa. Ele não está funcionando, não sei porquê, então vamos te manter aqui. Vamos procurar aqui o vídeo no computador. Dança do Sol. Como ele não tá abrindo aqui,
Sim, seu Pedro. Sim, pode deixar que eu não vou esquecer o lance do sol, não. Vou dar uma olhada aqui nas fotos e pensar em tudo que o senhor quer. Depois a gente conversa, pode ser? Então tá certo. Até logo, seu Pedro. Até logo. Ai, 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 tô lascado. Como é que eu vou fazer tudo isso agora? Tá apertado, Jefferson? O que tá acontecendo aí, rapaz? Oi, Sidmar. Acabei de falar com um cliente aqui. O cara quer que eu faça um galpão lá na chácara dele. Ele me pediu uma porção de coisas que eu nem sei por onde começar. É, Jefferson, você ainda não tem experiência como mestre de obras. Pode ser uma fria. É, eu sei, mas eu não tinha como recusar, Sidmar. O cara é amigo da minha mãe. Foi ela que pediu pra eu fazer o serviço. O cara tá precisando de um precinho camarada. E pedido de mãe, você sabe como é, né? É verdade. Mas então vamos ser práticos. Eu vou te dar uma mãozinha. Me explica melhor como é que é esse serviço aí. Bom, o lugar lá é um descampado. Felizmente é bem plano. O cliente diz que quer o tal galpão com um teto bem alto, para circular bem o ar e ficar fresquinho. As janelas devem dar boa iluminação, mas ele não quer que entre muita luz do sol para não esquentar demais. Ah, ele também vai colocar painéis para captação de energia solar. Mas e essas janelas, como é que estão projetadas? E o telhado, como foi desenhado? Ih, ainda não tem nada disso não, viu? Antes dele ir atrás do engenheiro que vai fazer o projeto, ele quer que eu ajude a fazer um esboço. Assim já dá para chegar com as coisas um pouco mais adiantadas e, quem sabe, conseguir um precinho melhor. De fato, projetar e desenhar construções é serviço para engenheiro e arquiteto. Mas isso vai ser bom para você que está começando agora como mestre de obras. É importante você ter uma boa noção de projeto. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser o seu trabalho. Bom, então vamos às minhas dicas. Já que o lugar é um descampado, sem outras construções e nenhuma sombra natural ou artificial em volta, você é livre para escolher o posicionamento do galpão. Nesse caso, a melhor escolha vai ser colocar a maior dimensão da obra na direção leste-oeste. Sei. O caminho do sol é do leste para o oeste. Se a gente fizer assim, o sol só bate nas duas menores laterais da casa de manhã e no fim da tarde, certo? Isso mesmo. Aí é só evitar janelas ou portas nas paredes que dão para os lados onde o sol nasce ou se põe. Veja que isso é só uma sugestão. A última palavra é do projetista, mas o seu cliente vai gostar de saber que você entende das coisas. Você tem razão, Sidmar. Então, quando a gente foi lá para ver o terreno, eu tirei várias fotos, inclusive dos lugares onde o sol nasce e se põe. Muito bom. Mas cuidado, hein, Jefferson? O nascer e o pôr do sol não são sempre nos mesmos lugares. Isso vai mudando ao longo do ano e a diferença é grande entre o inverno e o verão. Eu estou falando isso porque essas mudanças podem afetar muito o conforto térmico das construções. E os bons projetistas devem saber como usar essa informação. Olha, apesar de ser novo no ramo, eu sei bem como a mudança de posição do sol pode fazer diferença numa casa. Pois é, se a gente olhar a posição do Sol ao longo do ano, sempre no mesmo horário, dá para perceber essa diferença. A gente pode dizer que o Sol dança no céu. Aproximadamente no dia 21 de dezembro é o dia do solstício de verão para o hemisfério sul. É o dia mais longo do ano. A partir desse dia, a trajetória do Sol pelo céu diurno vai gradualmente se inclinar para o norte e o dia vai diminuir até a gente chegar no equinócio, que é quando os períodos do dia e da noite são iguais. Então, o Sol caminha para o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, e depois retorna ao equinócio novamente. Quer dizer, a trajetória do Sol no céu é um fenômeno periódico. Ao longo do ano, o Sol realiza uma espécie de dança periódica no céu. Trata-se de um movimento muito peculiar chamado analema. A posição do Sol é então uma função periódica do tempo, medida nos 365 dias do ano. O analema é percebido nesta sequência de imagens através de uma simulação do céu da cidade de Florianópolis, sempre na mesma hora do dia, em dias diferentes ao longo do ano. Pode-se entender o analema a partir de alguns fatores. Primeiro, o eixo de rotação da Terra em torno dela mesma é inclinado aproximadamente 23,5 graus em relação ao eixo de sua órbita em torno do Sol. Segundo, a órbita da Terra em torno do Sol não é exatamente circular, mas uma elipse onde o Sol é um dos focos.
Por isso, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele anda mais rápido. Quando ele está mais distante, anda mais devagar. Terceiro, esse percurso em forma de 8, que representa o analema, varia de acordo com o horário e o local. Mas, Sidmar, se a posição do Sol varia tanto, como é que eu vou saber a direção leste-oeste certinha? Eu não tenho bússola, né? Mas você tem as suas ferramentas de mestre de obras. O prumo, a régua e o esquadro. Olha, você vai fazer assim. Primeiro, vai pegar uma ripa ou um pedaço de pau bem retinho e fincar no chão bem na vertical. O prumo você vai usar para fazer o ajuste com mais precisão. Isso na parte da manhã, de preferência, não muito tarde. Aí você vai marcar o lugar onde está a sombra da ponta da ripa. O próximo passo é medir a distância do pé da ripa até a marca e desenhar uma circunferência em torno da ripa. O raio dessa circunferência tem que ter a medida da sombra. Até aí eu estou entendendo, Sidmar. E depois? Bom, esse é o começo. Depois você vai ver que até o meio-dia a sombra vai diminuir e à tarde ela vai crescer de novo até a ponta da sombra alcançar outra vez a circunferência. Quando isso acontecer, você pode marcar no chão este novo ponto. Em seguida, você coloca um toco em cada ponto marcado e estica uma linha, traçando uma reta entre os pontos. Essa linha vai estar na direção leste-oeste. Legal. Agora, de troco, eu ainda posso saber a direção norte-sul. É só eu pegar meu esquadro e passar uma linha perpendicular à linha da direção leste-oeste. Pronto. Já tenho todas as informações para escolher bem os melhores lugares para as janelas. Perfeito! Agora vamos falar dos painéis de energia solar que o seu cliente quer colocar no galpão. Eles devem aproveitar o máximo da luz solar durante o dia todo e durante o ano todo também. Com certeza. É por isso que eles vão ficar em cima do telhado. Lá é onde bate mais sol, né? Claro, mas não é só ir colocando os painéis em cima do telhado. Eles também precisam estar inclinados para o lado certo. O melhor é você colocar os painéis voltados para o norte. No hemisfério sul, onde estamos, esse é o lado que recebe a maior quantidade de sol todos os dias. Certo. Eu já percebi que esses painéis costumam ficar inclinados. Mas às vezes eles acompanham a inclinação do telhado, às vezes não. Não tem uma medida mais precisa para a inclinação do painel? Tem sim. O ideal é que essa inclinação seja exatamente a latitude do lugar. Então eu também vou ter que me meter em geografia. Como é que eu vou descobrir a latitude lá do sítio? Bom, hoje em dia, para descobrir a latitude de um lugar em qualquer época do ano, é só consultar um bom mapa. Ou então, melhor ainda, procurar a informação na internet. Com a ajuda de alguns programas, você fica sabendo a latitude com uma precisão incrível. Mas isso é muito fácil, não tem nem graça. Eu vou te sugerir um jeito mais divertido. A latitude de um lugar pode ser medida no dia do equinócio pela inclinação da sombra ao meio-dia local. Bem, pelo que eu sei, no equinócio os dias são iguais às noites, certo? Isso mesmo. Os equinócios acontecem nos dias 22 de setembro e 20 de março aproximadamente. Aliás, você pode aproveitar que daqui a 2 dias vai ser o equinócio de março e fazer uma medição. Nesse dia, você vai fincar uma vareta no chão e deixar ela bem reta na vertical. Aí você espera a sombra da vareta atingir o tamanho mínimo dela. Isso acontece perto do meio-dia. Em seguida, você vai traçar uma linha entre a ponta da vareta e a ponta da sombra. O ângulo formado entre essa linha e a vareta corresponde à incidência dos raios solares e exatamente à latitude do local. Então, por semelhança de triângulos, o painel vai ter essa mesma inclinação em relação à horizontal. Muito bem. Aí eu posso fazer um molde desse triângulo e com ele eu faço suporte para os painéis. Isso, Jefferson. Viu como essa questão da inclinação é simples? É verdade. Bom, Sidmar, então, concluindo a nossa conversa, eu vou sugerir que as janelas e aberturas fiquem voltadas para o norte ou para o sul. Isso, não esqueça de propor também algum tipo de proteção para as paredes, que vão ficar voltadas para o leste e para o oeste. São elas que vão receber o sol de manhã e de tarde, né?
Pode ser uma cobertura a mais, uma pintura especial para as paredes ou até mesmo algumas árvores plantadas perto delas. Ótimo! E se tiver alguma parede que vai receber pouco sol durante o ano, você pode sugerir uma tinta anti-mofo. E fala com o seu cliente para ele colocar o varal da área de serviço na direção norte e sul. Assim a roupa seca mais rápido. Beleza, eu vou mandar muito bem. O cara não vai querer outro mestre. Até o engenheiro vai ficar interessado em um mestre de obras tão esperto. Bom, Sidmar, agora eu vou esquematizar direitinho essas informações na minha cabeça. Eu quero chegar falando bonito com o cliente. Obrigado pelas dicas, viu? Imagina, Jefferson. Boa sorte. Depois você me conta o resultado. E se precisar de mais ajuda, é só falar. Um abraço. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? É interessante a colocação em relação ao Sol, a importância do Sol leste-oeste, de acordo com o empreendimento, né? A forma de calcular a direção do Sol com a vareta, o nascer e o pôr do Sol, a forma de calcular a latitude. Márcio, mas a gente pode usar um celular. Pois é, às vezes você está na fazenda, no interior, e não tem sinal. E como é que você vai fazer? Se você não tem um celular via satélite, você vai usar essa técnica que ele acabou de explicar, né? Fincando uma ripa de madeira no chão e calculando o ângulo pelo sol ao meio-dia. Vai ser aproximado, mas vai permitir que você tenha essa noção. Ou você vai usar um mapa. O mapa você não precisa do celular, né? Enfim, você pega uma carta topográfica, uma carta da cidade, e você vai ter a indicação dessa latitude. Continuando. Isso. Eu vou deixar aqui uma sugestão de leitura para vocês. É um texto da revista Casa Dicas sobre o sol da manhã e o sol da tarde. E na aula de hoje você aprendeu que a representação de um terreno real numa folha de papel ou no meio digital nós chamamos de mapa. Pode-se destacar dois grupos gerais de mapas para análise de fenômenos geográficos: os mapas topográficos e os mapas temáticos. Os mapas temáticos se dividem em físicos e humanos. As partes de um mapa são títulos, convenções cartográficas, a legenda, que explica as convenções, a rosa dos ventos, a escala, que permite a gente calcular distâncias dentro do mapa também, e mostra quantas vezes ele foi reduzido para caber nessa folha, e as coordenadas geográficas, latitude e longitude. O leste é o ponto de referência para os pontos cardeais e colaterais. E a orientação pelo Sol é importante não só para nos localizarmos, mas também para a construção civil, pois o Sol da manhã e o Sol da tarde influenciam no preço dos imóveis e nos objetivos, como a gente acabou de ver no vídeo do galpão. Pessoal, foi um prazer conhecê-los. Espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje, a nossa primeira aula, e tenham uma boa semana.